casa é o referencial que nos orienta, o colo que nos aquece e a oficina dos nossos anseios de futuro. Entre as paredes de dentro e os perigos lá fora, a casa é o escudo que salvaguarda a nossa percepção de segurança. Mas nenhum espaço íntimo é impermeável às ameaças, internas e externas. O que acontece quando a casa é invadida, quando perdemos sua parca garantia de inviolabilidade? É a partir dessa premissa que surge um dos subgêneros mais fascinantes e populares do horror, as narrativas de casas mal assombradas. Olá, eu sou a Tabata, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Outubro Trevoso, ano 3. Então, gente, pra quem não sabe, todo mês de outubro eu faço vídeos mais trevozinhos, voltados pra suspense, horror, terror, livros que falem sobre suspense, mistério, essas coisas, né? Então a gente conversa sobre esses temas mais sombrios aqui no canal todos os sábados de outubro, por causa do Halloween, né? Então uma forma de fazer um videozinho assim nessa época do ano é falar sobre esses livros que envolvem suspense, horror, terror, mistério, morte. Esse é o terceiro ano do projeto, eu gosto muito desse projeto, eu gosto muito de fazer os vídeos do Outubro Trevoso, então vou deixar a playlist aqui embaixo do Outubro Trevoso para vocês verem os outros 2 anos que a gente fez aqui embaixo também. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, o incrível Hell House, do Richard Matheson, que saiu por essa edição aqui da Dark Side. Pra quem não sabe, esse é um livro de casa mal assombrada, e uma coisa que eu gosto muito dessa edição aqui é um texto dos editores em que eles falam sobre esse lance da casa, né? Porque a casa é o nosso refúgio, é onde a gente se sente seguro, e o que a gente faz quando a gente tá ameaçado nesse último lugar que a gente acha que é onde ninguém mais vai poder mexer com a gente, né? Como a gente fica sem rumo quando a gente é atacado dentro da nossa própria casa. Sempre quis ler Hell House porque esse é um livro que é um classicão, né, assim, do terror. É um livro que foi lançado em 1971 e estava esgotado durante muito tempo aqui no Brasil. Hell House era um livro que era difícil de encontrar até nos sebos, mas em 2021, no ano passado, quando o livro completou 30 anos de publicação, a Dark Side publicou de novo, né, trouxe esse relançamento aqui pra gente. Então aqui em Hell House a nossa história começa com um homem milionário, ele tá bem idoso, ele tá prestes a morrer e ele contrata um grupo de pessoas, né, um grupo de especialistas para descobrir o que acontece após a morte. Ele quer saber o que espera ele, né, já que ele tá prestes a morrer. Então, para descobrir isso, esse homem, esse idoso, ele contrata um físico, né, que é o Dr. Barrett, e contrata 2 médiums, a reverenda Florence e o Fisher. Mas como que essas pessoas vão descobrir se existe ou não vida após a morte? Eles vão lá para essa casa, que é conhecida como Hell House, a Casa do Inferno, que é lá no interior do Maine, e que há relatos, assim, de coisas horríveis que aconteceram por lá. Um outro grupo de médiums já foi lá nessa casa, já tentou estudar os fenômenos paranormais que acontecem por lá, e de 9 pessoas, apenas uma sobreviveu. E aí, como eu disse, quem vai lá para essa casa? O Dr. Barrett, que é o físico, a esposa dele, a Edith, que só vai acompanhá-lo mesmo, né? O Fisher e a Florence, né? Que são 2 médiums. Então, o Barrett é como se fosse a razão, e esses 2 médiums são, né, a parte espiritualista, que acreditam em vida após a morte, e tem o contraste com o Barrett, né, que é a ciência, que quer explicar que todos os fenômenos que acontecem por lá são energia e tal, mas que não tem nada a ver com contato com os mortos, e enfim. A partir daí a gente vai acompanhar então os 7 dias que essas pessoas passam dentro dessa casa da Hell House, e esse grupo é um grupo muito interessante porque o Barrett, ele representa a ciência, então ele é completamente cético quanto a qualquer tipo de coisa paranormal, e ele sempre tenta encontrar explicações científicas para o que acontece naquela casa. Já a Florence, ela é completamente o oposto do Barrett, porque ela é completamente aberta a tudo que acontece, a todos os fenômenos, ela tá ali de peito aberto. Então, assim, ela é uma pessoa que realmente é muito influenciada pela casa porque ela se permite absorver tudo que a casa tem ali. Já o outro médium, o Ben Fisher, ele é o único sobrevivente daquele outro grupo. Então ele acredita que a casa é sim mal assombrada, mas ele entra completamente fechado, ele não se permite, ele não quer passar por aquele trauma de novo. Então ele sabe o poder que a casa tem e ele
né, ele se bloqueia, ao contrário da Florence. Já a Edith, que é a mulher do Dr. Barrett, ela é uma personagem bem interessante, porque ela é completamente leiga, então ela fica perdida ali entre a ciência, né, e as coisas paranormais, né, e ela também é toda cercada de um mistério, tem umas coisas assim com ela, do passado dela, que a gente não entende muito bem. Ela é uma mulher 20 anos mais jovem do que esse marido, tem toda uma questão com isso também. Mas então qual é a história, né, da Hell House? Por que que essa casa tem toda essa fama, essa coisa assim horrível? Antes de pertencer a esse milionário, né, eu não lembro se eu já falei isso, mas essa casa, a Hell House, foi comprada por esse milionário que contratou essas pessoas para descobrir se os fenômenos que acontecem lá são de espíritos ou são possíveis de serem explicados com ciência, né? Então ele quer saber se existe vida após a morte ou não. Mas por que que essa casa tem tanta coisa acontecendo nela? Antes de pertencer a esse milionário, ela pertencia a um homem chamado Belasco. Esse homem chamado Belasco, desde criança ele tinha comportamentos completamente perturbadores e ele era realmente um psicopata. E ele tinha mesmo dentro dele esse interesse em estudar o mal. Então o Belasco começou a promover jantares nessa casa, nessa grande mansão que ele tinha. E aí, a princípio, eram jantares normais, as pessoas iam lá, as pessoas eram muito fascinadas pela figura do Belasco, ele tinha um poder de influência muito grande sobre elas, e depois ele tinha também um poder de intimidação sobre essas pessoas. Depois de um tempo, esses jantares começaram a ficar promíscuos. As pessoas começaram a usar drogas, começaram a abusar da bebida, dar vazão aos seus sentidos mais animalescos. Era realmente uma situação, assim, doida, todo mundo fazia o que queria, um com o outro, contanto que conseguisse, né? Cada um podia fazer o que quisesse ali naquela casa. Era uma situação, assim, completamente absurda. Então essas pessoas passaram a viver apenas para realizar os seus desejos, lutando por comida, por bebida, por sexo, por drogas, por tudo que tivesse ali, né? E eles viviam num mundo à parte, assim, fechados naquela casa e fazendo tudo que eles queriam. Era uma loucura, realmente. E o Belasco era sempre essa presença que estava lá na casa. Antes ele participava de tudo, mas depois ele quis fazer esse estudo dele sobre o mal e ele apenas observava tudo que estava acontecendo ali, gente se matando, gente fazendo coisas horríveis umas com as outras. O fato é que quando tudo que acontecia naquela casa saiu só daquele interiorzinho ali daquela casa e a sociedade, né, a polícia tomou conhecimento do que estava acontecendo por lá, quando a polícia chegou lá, estavam todos mortos e o Belasco desaparecido, ninguém encontrou o corpo dele. E aí então começa a nossa história, né? Eis que o nosso grupo vai lá descobrir se é o Belasco e essas pessoas que estavam por lá que estão fazendo esses fenômenos paranormais acontecerem na casa. Será que é assombração mesmo ou é só muita energia acumulada, como acredita o Dr. Barrett? Então essas pessoas se mudam para essa casa e aí começam a acontecer coisas estranhas, né? Eles começam a fazer sessões lá nessa casa. Enquanto a Florence fica cada vez mais convencida de que sim, tem alguma coisa assombrando a casa, o Dr. Barrett explica tudo com a ciência. Então é um livro que traz também aquele embate, né, da ciência com a religião, porque a Florence é uma reverenda, ela acredita na espiritualidade e tal, e o Barrett é a ciência. Ele explica, ele acha que aquilo ali tudo é só energia acumulada e que quem consegue manipular esse tipo de energia acaba fazendo esses fenômenos acontecerem. Esse livro aqui é um classicão do terror, gente. Eu gostei muito de ter lido. Enquanto eu tava lendo, eu não sentia medo, mas depois eu ficava morrendo de medo na hora de dormir, porque eu lembrava de tudo que acontecia. Geralmente é isso que acontece comigo, né, quando eu leio livros de terror. Enquanto eu tô fazendo a leitura, eu estou de boa, não sinto medo, mas depois, mais tarde, quando eu vou dormir, aí que apaga a luz, né? E aí eu começo a lembrar, assim, não sei porquê. E aí é que o medo se instaura na minha pessoa. Então esse livro aqui realmente me deixou com medo. Eu passei umas boas noites sem dormir. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu fiquei sem dormir porque eu lembrava de alguns acontecimentos e tal. Ele tem muita coisa daquela vibe de terrorzão mesmo, né? De profanação de locais sagrados, enfim, terrorzão mesmo, assim, sabe?
e bem pesado, achei bem pesado. Algumas cenas são bem pesadas. Como eu falei, enquanto você tá lendo, talvez você não tenha medo, mas se você for uma pessoa mais impressionada como eu, talvez à noite você fique em umas boas noites sem dormir, tendo uns pesadelozinhos. No geral, foi um livro que atendeu as minhas expectativas. Era um livro que, como eu disse pra vocês, eu já queria ler há muito, muito, muito tempo. Então eu fiquei muito feliz quando finalmente eu comprei, finalmente realizei essa leitura, apesar de ter ficado aí uns 3, 4 dias sem dormir. Mas é um livro que eu gostei muito. Ele me lembrou em alguns momentos O Exorcista, justamente por esse embate, né, entre a ciência e a religião, né, entre a ciência e a paranormalidade, enfim, né, esse embate que será que essas coisas podem sempre ser explicadas pela ciência ou não, né? Foi um livro que eu gostei muito. Ele é um classicão mesmo, eu acho que ele tem todos os elementos. Se você gosta de terror, ele tem todos os elementos do terror clássico. Esse livro tem um filme bem antigo, né, que foi inspirado nesse livro, que se chama A Casa da Noite Eterna. Eu ainda não assisti ao filme, mas ele tá no YouTube, então com certeza eu devo ver pelo YouTube. Eu tô esperando dar um tempinho, porque eu já fiquei muito tempo sem dormir por causa desse livro aqui, então não sei se eu vou ver ele muito por agora, mas estou esperando um tempinho, mas em breve eu devo ver sim A Casa da Noite Eterna. Se bem que eu acho que o filme não vai, né? Eu acho que quando a gente lê, a nossa imaginação é capaz de produzir coisas muito piores do que quando a gente vê a coisa mais explícita assim, né? Então talvez o filme não assuste tanto quanto o livro. Não sei, mas eu quero sim ver A Casa da Noite Eterna. É um filme antigo, é um filme de 1973, né? Aliás, afinal, o livro também foi lançado em 1971. Então quero sim ver A Casa da Noite Eterna. Espero que seja legal. Sei que é antigo, né? Então já imagino mais ou menos como deve ser. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. No próximo sábado estaremos aqui com mais um vídeo, né, do Outubro Trevoso. Eu conto com a companhia de vocês. Um beijo para todo mundo. Tchau!